Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board games de topo. E as notícias de hoje são as notícias de outubro de 2023. E vamos já começar com as notícias nacionais. E durante outubro foi anunciado aquele que se calhar continua a ser e deve ser o maior e mais conhecido internacionalmente prémio, que é então o jogo do ano da Spiel Portugal, um grupo também bastante conhecido de jogadores e designers de Leiria, que sem dúvida este jogo do ano da Spiel Portugal é muito conhecido internacionalmente. E o escolhido e o premiado deste ano, o jogo do ano deste ano, foi o Carnegie da Queened Games. É sem dúvida um excelente jogo, pesado, e é o normal para este prémio do jogo do ano da Spiel Portugal. Portanto, grande escolha, muito bom. Se gostam do party game Exploding Kittens, que em tempos foi o maior dos angariadores de fundos do Kickstarter e que agora é publicado pela Mabel Games, ficam a saber que vem aí a nova geração, o novo Exploding Kittens nesta coleção de party games, e é o Zombie Kittens, é isso mesmo. Mabel Games vai então publicar este jogo e publicou este jogo durante outubro, que já podem adquirir se gostam deste estilo e desta franquia de jogos. Como sempre deve vir, durante outubro também lançou vários jogos, e o primeiro deles é o Go Cuckoo, é isso mesmo, um jogo mais para crianças, famílias com crianças, um jogo que tem então como designer o mesmo designer do Monstro das Cores, e é um jogo de destreza com berlindos, ovos e pauzinhos muito parecidos ao Mikado. Portanto, um jogo para crianças de destreza, Go Cuckoo, pela Devir Games. Outros jogos lançados pela Devir Games também em outubro foi dois novos jogos da série Exit. O primeiro é o Desaparecimento de Sherlock Holmes, um Exit policial com crimes sobre exatamente o desaparecimento de Sherlock Holmes, e nós tentamos resolver esse mistério policial. E o segundo é um Exit Kids, os Enigmas da Selva. É isso mesmo, portanto, o Sherlock Holmes é avançado, o Exit Enigmas da Selva é para crianças, introdução de crianças a este estilo de jogos de puzzle / escape rooms. Por isso mesmo, se gostam da série Exit, podem continuar a vossa coleção. E talvez um dos jogos mais esperados este ano é o The White Castle da Devir Games. É isso mesmo, finalmente em outubro lançou então em Portugal a Devir Games o The White Castle, um jogo que é o sucessor espiritual do The Red Cathedral, dos mesmos designers, do designer espanhol. Portanto, este então vem no seguimento, assim se possa dizer, desta franquia, que se calhar até pode ser uma coleção de jogos com esta temática de construção, edifícios dos várias zonas do mundo. Este The White Castle então leva-nos para o Japão e para influenciar a corte do Shogun ou do Imperador. Muito interessante este The White Castle, que chegou em outubro. E apesar de Essen ter dominado as notícias de outubro, na verdade tivemos cá também uma convenção que cada vez está melhor, e foi a VienaCon, dia 20, 21 e 22 de outubro. Sem dúvida, esta convenção que decorre claramente em Viana do Castelo está cada vez mais a ter mais adeptos, mais participação e cada vez mais buzz e mais pessoas a dizerem que está a ser fabulosa e cada vez está a subir mais no ranking das convenções nacionais. E claramente está a primeira notícia de outubro, é a Essen Spiel 2023, que continua a ser sem dúvida a maior e a mais importante e a mais famosa convenção de jogos de tabuleiro do mundo. E então esteve, como sempre, com milhares e milhares de jogos, com milhares de pessoas que chegaram a Essen para descobrir o que é que há de lançamentos durante este ano e para o ano. Portanto, sem dúvida, continua a ser
uma grande feira, tem novamente aumentado desde os outros anos anteriores. Portanto, sem dúvida, estamos numa época e continuamos numa época dourada dos board games. E sem dúvida, a editora que mais jogos levou e mais anúncios fez de novidades para 2024 foi a Devir. É verdade, esta editora que é neste momento muito possivelmente a editora que mais jogos está agora a lançar para o mundo inteiro. Sem dúvida, a Devir está em grande. Vamos ver até quando. Esperemos que durante muito tempo. E por isso mesmo anunciou mais de uma dezena de jogos novos que vão sair agora. Para já não falar aqueles que saíram durante a Essen, como o The White Castle, o Three Ring Circus, entre outros jogos que já foram sendo lançados, mas que estiveram em grande destaque na Essen 23, e uma enorme montra de jogos, com vários jogos para 2024 foi mostrada. Entre eles destaca-se o Salton Sea, um jogo sobre minerar lítio nas costas, no mar de Salton, nos Estados Unidos. Portanto, um jogo económico muito interessante. Outro curioso jogo foi o The Sand, passado naquele mundo oriental do Kemuchi Saga da Devir. Um pick-up and delivery, onde vamos viajar por quase intermináveis desertos nas costas de caterpillars gigantes que apareceram primariamente no jogo que talvez tenha iniciado esta saga. Portanto, o Silk. Portanto, este Sand também é muito interessante. Outro super curioso jogo é o Daitoshi, do mesmo designer de Barcelona e Arbórea, que está aí em grande, o Dani Garcia. É verdade, este Daitoshi é uma espécie de worker placement / worker movement para construirmos com um ambiente muito steampunk, que tem um pouco de economia, sem dúvida muito interessante, principalmente pelo designer. E outro muito interessante para quem gosta de rock e metal é o Rock Hard 1977. É verdade, este é um jogo criado por uma estrela de rock dos anos 70, portanto ninguém melhor, que também agora é campeão de board games e um grande aficionado, e neste momento vai também ser o designer deste jogo a ser editado pela Devir, e é uma espécie de um simulador gestor de bandas de rock, onde vamos ter que gerir a nossa banda de rock, fazê-la viajar fazer vários gigs pelo país. Portanto, um jogo muito interessante para os fãs. Outro jogo muito interessante é o Cities. É verdade. Porquê? Porque junta dois que nós podemos dizer que são os reis dos fillers. É o Phil Walker-Harding e o Steven Finn. É verdade, estes dois reis dos fillers, reis dos light games, que Sync Light Games, assim se possa dizer, vão fazer um jogo em conjunto para a Devir, e é o Cities, um city builder muito interessante, com uns componentes muito interessantes, edifícios em 3D. Sem dúvida, estou muito curioso para este Cities. Estes foram os destaques, mas apareceram noutros jogos. Apareceram os 2 novos Mindscapes, 6 novos, isto é, 2 novas séries de Pocket Games, N jogos e outros jogos também da Devir apareceram também por esta Essen 23. Sem dúvida, a Devir está em grande. Durante a Essen foi anunciado o Deutscher Spielpreis 2023, que é basicamente os jogos alemães que, sem dúvida, existem, sem dúvida, os jogos alemães, que é o Spielejahr, né? O jogo do ano alemão, mas o Deutscher Spielpreis é o jogo alemão do ano mesmo, e tem as suas raízes mais a ver com a Essen, e é por isso que é anunciado durante a Essen. E o vencedor do Deutscher Spielpreis foi o Planet Unknown, um jogo muito curioso de tiling ultra, que também ganhou vários outros prémios, e este foi mais um. Outro jogo também anunciado durante a Essen 2023 foi o Magic Maze Tower. É verdade, o terceiro jogo nesta série de Magic Maze. Primeiro o Magic Maze, depois o Magic Maze on Mars e agora o Magic Maze Tower, que dá vários outros twists no género, com um tabuleiro em 3D,
sem dúvida, bastante interessante para quem gosta e quem gostou dos Magic Maze anteriores. Este jogo cooperativo volta com vários novos twists muito interessantes que vai sair em 2024. Este Magic Maze Tower. Também anunciado em Essen 2023 foi o King of Tokyo Origins. É isso mesmo. É um King of Tokyo, o Rei de Tóquio, introdutório ao Rei de Tóquio. É um bocado contraditório, já que o King of Tokyo ou o Rei de Tóquio é sem dúvida um jogo já por si introdutório ao hobby, mas é um jogo introdutório ao jogo introdutório. Mas basicamente o que quero dizer é que é um jogo mais pequeno, com apenas 4 personagens, com 4 monstros, com menos cartas, portanto é um jogo mais barato, portanto só mesmo não é um jogo mais fácil, é um jogo mais barato que dá para introduzir ao jogo e traz monstros novos, cartas novas, portanto muita gente que já tem o Rei de Tóquio e é fã, vai se calhar querer adquirir este King of Tokyo Origins. E também durante a Essen 23 foi anunciada a primeira grande expansão para o Seven Wonders Architects. É isso mesmo. Este Seven Wonders Architects chama-se Medals. Esta expansão chama-se Medals. É isso mesmo. Que além de outros mecanismos, outras novas novidades, vai trazer 2 novas maravilhas para serem construídas. Por isso mesmo, se são fãs do Seven Wonder Architects ou Arquitetos, publicados pela Mabel Games em Portugal, fiquem atentos a este Seven Wonders Architects Medals. Foi anunciado também durante outubro o jogo Undaunted Callisto, um jogo que leva a famosa série de Wargames com cartas, o Undaunted, um deck builder de Wargames da Segunda Guerra Mundial para um futuro distante, mais precisamente para 2200, para a guerra no sistema solar, na lua de Callisto de Júpiter. Por isso mesmo, se gostam do Undaunted, ou sempre tiveram interesse no Undaunted, e se calhar a Segunda Guerra Mundial não é a vossa praia e gostam mais de ficção científica, este Undaunted 2200 é para vocês. Também durante outubro foi anunciado um curioso jogo chamado Leonardo da Vinci's Codex Lancaster. É isso mesmo, é um jogo que vai ser uma reimpressão, um melhoramento de um dos primeiros jogos de uma equipa de designers italianos que são responsáveis por jogos como o Lorenzo il Magnifico ou o Golem. Vai ter então continuar a ser um jogo de worker placement para fazer uma corrida a fazer as melhores e as mais influentes invenções e descobertas do Leonardo da Vinci e da época do Renascimento. Portanto, um jogo para fãs do estilo e para fãs de Euros neste âmbito que muita gente gosta. Ainda durante essa 2023 também foi anunciado um super curioso jogo do Dani Garcia pela Board & Dice, a quem já lhe tinha publicado o Barcelona, que tem feito aí furor, e o jogo chama-se Windmill Valley. É isso mesmo. Este é então um jogo sobre, também é um pick and pay delivery passado nos Países Baixos, na Holanda, sobre tulipas e sobre flores e sobre moinhos. Portanto, um jogo temático nesse aspecto, com vários outros mecanismos que este Dani Garcia tem feito muito bem. Durante também em outubro foi anunciado o Captain Flip, é verdade. O designer, o Paolo Mori, conhecido por os jogos como Libertalia ou Ethnos, juntou-se ao designer Remo Cazzatorre, responsável pelo Three Ring Circus, por exemplo, e vão criar este tile-laying sobre piratas, que parece muito interessante, e 2 grandes designers, Paolo Mori, Remo Cazzatorre, sem dúvida, muito interessante. A nova editora Hegemonic Project, responsável por um jogo que fez aí super furor durante este ano, o Hegemony Lead Your Class to Victory, portanto um jogo super social, político, anunciou um novo jogo que é um segmento também, não um segmento, mas é na mesma onda de economia mundial, política mundial, um pouco social, mas mais abstrata, porque vai chamar World Order, onde podemos ser até 5 das maiores superpotências mundiais nos anos 2010. Portanto, este é um jogo que traz toda a política internacional, toda a política, economia internacional para um jogo
que sem dúvida já esta editora e os designers deste jogo já deram mostras que sabem fazer este estilo de jogos. Portanto, se gostaram do Hegemony, então este World Order é para vocês. Para todos os que conhecem e não conhecem, ficou a saber que o Armello é um videojogo muito conhecido, que também na verdade é um videojogo que é uma espécie de uma tradução de um board game que não existe para um videojogo. Não existe até agora. É exatamente isso. Vai então haver o Armello de board games. Dá um loop completo. Portanto, um jogo que começou como um board game, que nunca chegou a ser editado como board game, passou diretamente a ser um videojogo com mecanismos de board games e vai agora ser um board game físico. Portanto, sem dúvida, seria um passo normal este Armello de board games para todos os fãs do videojogo / board games. Já podem adquirir agora o board game físico. A Eagle Gryphon Games vai editar um dos primeiros jogos económicos / euros do Sid Sackson, o lendário pai de jogos euros. É verdade, o I'm the Boss vem então com uma nova edição renovada, melhorada deste jogo de leilões, negociatas, este I'm the Boss, para todos os fãs do lendário designer. A Rio Grande Games anunciou também durante outubro um novo jogo do Tom Lehman, que é conhecido por grandes jogos como Race for the Galaxy e toda a série For the Galaxy, e o Res Arcana e tantos outros jogos que muita gente adora. E o jogo chama-se Winter Court. É isso mesmo, este jogo vai ser um jogo de 2 jogadores de cartas contra cartas, onde vamos tentar influenciar a corte de um rei durante um inverno muito rigoroso, onde toda a gente está fechado na corte, e então vamos tentar influenciar o rei e todos os novos para conseguirmos para nós o poder durante este Winter Court. A Gamelin Games anunciou um novo jogo na série Tiny Epic, e é o Tiny Epic Cthulhu. Com certeza faltava o Cthulhu no Tiny Epic, e isso, este jogo então casa 2 das maiores franquias, assim se possa dizer, das maiores séries de board games. Um tema com o Tiny Epic Cthulhu era o que faltava mesmo nesta série, e vem aí em 2024. Foi anunciado outro mês passado uma dupla de jogos chamado Cascadero e Cascadito da Bitewing Games, do lendário designer Rainer Knizia. E este jogo de controle diário Cascadero e o seu irmão mais novo Cascadito, que é um pen and paper também de controle diário, um pen and paper de roll and write, flip and write, chegaram então finalmente ao Kickstarter pela mão da Bitewing Games. Para todos os fãs de The Witcher e principalmente para todos os fãs do The Witcher 3, o videojogo, chegou ao GameFound o jogo The Witcher Path of Destiny. É verdade, este jogo de aventuras do Geralt of Rivia e os seus companheiros chegou ao GameFound com miniaturas, com N coisas que todos vocês vão poder tentar adquirir ainda, se tiver, ou então em late pledge. Outro jogo que também chegou a Kickstarter foi o Critter Kitchen, um jogo que eu sem dúvida tenho bastante curiosidade em conhecer, já que é o segmento espiritual do Flamecraft. É isso mesmo, portanto, um jogo que tem um tema de culinária, de adquirir vários tipos de recursos de cozinha para depois fazermos os vários pratos para vários tipos de críticos de culinária. Chegou ao Kickstarter durante outubro. Também durante outubro chegou não um, mas 2 jogos ao Kickstarter da série Pax, o Pax Illuminatum e uma surpresa que foi o Pax Maleficum. É verdade, o Pax Illuminatum sobre os Illuminati e a forma como eles adquiriam os seus membros durante o século XVIII, e Pax Maleficum, um jogo sobre caçadores de bruxas caídos em desgraça. E exatamente, sem dúvida, 2 temas muito interessantes, e principalmente se são fãs da série Pax, sem dúvida, é um jogo que vocês podem tentar adquirir em Kickstarter ou
em late pledge, se ainda forem em tempo. E em outubro também chegou ao Kickstarter o Takenoko Oyako Collector's Edition. É verdade, o Big Box de madeira com enormes bonecos, enormes tiles, para todos aqueles que gostam deste fofo jogo e que não conseguiram arranjar o Big Box anterior. Voltou outra vez esta Collector Edition de uma box enorme de madeira, gravada com uns enormes bonecos do Panda, do jardineiro e da senhora Panda. Chegou então novamente ao Kickstarter para um reprint bastante interessante para todos os que gostam. E também chegou ao Kickstarter o Wondrous Creatures, é verdade, um jogo da Bad Comet Games conhecido por jogos como o Wild Serengeti ou o Amazon Wildlife. É um jogo onde vamos ter trabalhadores que podem ser modificados, montados em criaturas míticas, colocados armaduras, colocados vários outros objetos. Um jogo com os componentes brutais mesmo. Sem dúvida, se gostam dos jogos anteriores, é verem este Wondrous Creatures. E pronto, foram estas as notícias, as Meeple News de outubro de 2023. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais notícias e até aos próximos vídeos.